pessoal, vamos começar a nossa conversa aqui, né? Vamos honrar quem chega no horário, que não é justo quem chega antes, tem que ficar esperando, né, quem vem depois. Quero pedir para vocês, primeiro de tudo, que, como está agora, né, quando não estiverem falando, mantenha o microfone fechado, né? E quando chega alguém no ambiente, às vezes a gente está aqui falando alguma coisa, aí entra a mulher na sala, entra o marido, entra a filha, enfim, e vem o cachorrinho, o microfone está aberto e fica aquela confusão. Então, cuidar, né? Manter o microfone fechado, vai falar, abre o microfone, terminou de falar, fecha o microfone. Beleza, pessoal? Bom, enquanto vocês vão aquecendo as turbinas, então, eu vou falar sobre a pergunta que me foi feita. A pergunta que foi feita é: como precipitar o estanho de uma solução? Bom, é um pouquinho complicado porque o estanho, pelas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nenhuma precipitação seletiva. O que é a precipitação seletiva? Precipitação seletiva é aquela em que você consegue precipitar só aquele elemento que você está interessado em precipitar. Por exemplo, o metabisulfito de sódio ou sulfito de sódio, ele é um reagente redutor seletivo, porque ele vai precipitar só o ouro, né? Pode precipitar um pouquinho um outro metal, mas é muito pouquinha coisa, tá? Então isso é o que a gente chama de precipitação seletiva. E para o caso do estanho, eu não encontrei nenhum reagente que faça a precipitação seletiva dele. A maneira é a que já conhecemos mesmo, né? Se ele está numa solução ácida, a gente vai adicionar um reagente alcalino, como por exemplo a soda cáustica, ou então a cal hidratada, ou a soda cáustica seria o hidróxido de sódio, né? Ou carbonato de sódio, que é chamado de barrilha leve. Então qualquer substância alcalina, né, você já deve ter estudado isso lá nas aulas de química básica. Qualquer substância alcalina associada a uma substância ácida, o que acontece? Eles vão encontrando, a substância alcalina está aqui no pH 14, a ácida está no pH 1, e elas vão, uma vai matando a outra, e elas vão se encontrar no meio, formando água, né? A água, sal e o metal que está na solução, ele vai formar um sólido chamado hidróxido daquele metal. Então, se tem alumínio, na solução você vai formar um hidróxido de alumínio. Se tem o estanho, como ele se referiu, vai formar um hidróxido de estanho. Qual é a inconveniência disso? É que normalmente, se ele está se referindo à sucata eletrônica, esse estanho ele não está solubilizado sozinho. A menos que ele tenha conseguido fazer uma solubilização seletiva. Uma coisa é solubilização seletiva, a outra é a precipitação seletiva. Então, uma possibilidade seria, de repente, eu não lembro agora de cabeça, mas se o estanho é solúvel em soda cáustica, por exemplo, soda líquida, então ele pode fazer um ataque com soda cáustica e depois ele neutralizar essa soda cáustica com um ácido, né, vai adicionando ácido, vocês lembram disso, né? A soda cáustica é alcalina, pH 14, coloca lá um ácido clorídrico, então ele vai formar água e o precipitado do estanho na forma de hidróxido. Então tem essas duas possibilidades. Se ele está solubilizado em ácido, adiciona-se a soda cáustica, que também vai formar o hidróxido. Porém, se tiver solubilizado em ácido, em se tratando de sucata eletrônica, eu não acredito que teremos só o estanho solubilizado. Vai ter níquel também, pode ter alumínio, pode ter outros metais, e todos esses metais vão formar hidróxido, né, juntamente com o estanho. Então ele não vai ter esse metal puro. Então eu não sei exatamente qual era a intenção dele, mas é o que eu posso passar para vocês aqui de momento, né? Então procurar entender bem o que é uma solubilização seletiva e o que é uma precipitação seletiva. Vocês entenderam bem esse assunto ou ficou alguma dúvida? Se alguém ficou com dúvida, por favor, pergunte, o momento é agora. Nenhuma dúvida? Então tá bom. Bom, a única coisa que eu tinha para falar era isso. Foi a única pergunta que me foi feita. E agora eu estou aqui para ouvir vocês e responder as perguntas. Se não tiver pergunta, nós vamos ter que encerrar mais cedo o nosso expediente. Tá bom, pessoal? Fique à vontade. Sim, Zacarias, pode falar. Então, eu não participei de outras aulas com os colegas aí, mas vou me apresentar aqui. Eu tenho mais de 40 anos no ramo. Eu tenho fábrica de semijoias em Juazeiro. A gente banha em torno de 1 tonelada mês. Já foi muito mais, mas hoje a gente banha 1.000 quilos por mês aproximadamente. Trabalhamos com folhados e trabalhamos com flash. Eu não tenho tido dificuldade, porque eu já faço recuperação desde muito tempo com lixo. Já falei com o professor sobre isso. Então, algumas dúvidas, quando eu tenho aqui, o próprio grupo responde. Então, eu prefiro ouvir. E como eu não estou, professor, recuperando muito lixo hoje, porque não dá tempo, não tem muito interesse, até que nesse momento está bom, porque o ouro está muito caro, mas o ouro estava muito baixo há 10, 15 anos atrás, eu deixei, fiquei só na fábrica.
E aproveitar para informar para os senhores que em maio, eu sou de Juazeiro, eu tenho fábrica e tenho uma loja em Juazeiro. E em maio estarei inaugurando uma loja em João Pessoa. Venda de folhados, a prata, folhado a ouro, enfim, tudo. Eu consigo tirar tudo com muita facilidade, eu não tenho dificuldade. Agora, o que muitas vezes eu fico a me perguntar, e agora eu vou aproveitar para perguntar ao professor, eu uso sempre 5 metais quando eu absorvo, quando eu tiro a minha folheação quebrada, né? Mercadoria que ficou preta, que quebrou, que eu compro bastante também, eu compro bastante daqui do pessoal, eu uso simplesmente processo normal com zinco. O zinco precipitou, eu deixo passar 12 horas, depois eu vou queimar o zinco, né? Depois de queimar a gente vai para a água régia. E às vezes, acontece algumas das vezes, de eu calcular, porque o pessoal pergunta muito quantos gramas de metabisulfito, né, por cada grama de ouro. A gente não tem certeza se não fizer o análise, isso aí é vero. Tá? Mas por exemplo, eu tenho um cálculo aproximado. Então eu jogo em cima daquele cálculo aproximado. Se eu já fiz isso 200 vezes, eu acho que 5, 6 vezes aconteceu o problema de não descer na totalidade. Mas na maioria das vezes também eu faço análise antes. Eu mesmo faço análise com minha equipe aqui, na maioria das vezes. Mas já quando eu fiz que não tem essa análise, ou quando tem essa análise eu coloco que não sai, professor, por exemplo, eu vou analiso 200 gramas, eu boto a quantidade X de metabisulfito, não desceu. Já aconteceu isso, mesmo sabendo a quantidade exata. Eu sempre boto um pouquinho a mais, sempre um pouco a mais, nunca a menos do que dá a análise. E já aconteceu de não descer todo o metal. Eu tiro parcial e normalmente eu refaço tudo novamente. Coloco o zinco. Eu tenho uma coisa bem simples de fazer, não sei se os colegas têm aí, vocês que trabalham com isso. Um equipamento que gira, passa 8 ou 10 horas girando, misturando o zinco com o líquido. Isso facilita bastante. Um agitador, no caso. Hã? É um agitador, né? Exatamente, eu tenho um agitador porque eu fiz aqui mesmo, tamanho grande, porque são 200 litros, 180, 200 litros de líquido, e isso facilita muito. E quando eu repito, faço o mesmo procedimento, normalmente sai. Por que que fica em algumas vezes? Não foram, vamos dizer que talvez 5% das vezes eu tenho que fazer tudo de novo. O que é que justifica ter ficado se eu fiz tudo corretamente? Está falando que ficou quando você adicionou o metabisulfito, né? Eu adicionei o metabisulfito, esperava pelas análises. 200 gramas só saiu 120, ficou 80, e a gente se assusta, né? Se assusta, 120. Eu tenho um metal agora, eu fiz 450 quilos de sucatas, virei, inclusive comprei do Rio de Janeiro. E aí, esperando 650 gramas pela análise, e aí só saiu 400, aí eu fiz super. E aí, é claro que a análise também pode ser falha, depois só saiu mais 100 gramas, não deu as 150, então acho que foi falha na análise. Mesmo assim, eu não joguei fora. Analisei, depois não tinha nada, mesmo assim, eu não joguei fora. Primeiro, professor, o que pode ter acontecido em relação a isso aí, óbvio que pode ter sido o erro da análise. Mas e quando, depois que eu faço, que eu refaço, que tiro, que bate a análise? Por que fica essa quantidade? O que é que acontece? Tá. Bom, precisar isso para você é complicado, Zacarias. Dizer para você exatamente o porquê, né? Por isso que a gente sempre a gente vale de procedimentos posteriores para ter a certeza de que não ficou nada, né? Mas uma possibilidade é o reagente. Mas às vezes aquele reagente você já usou no outro processo e funcionou bem, não é? Então, realmente fica essa incógnita. Já aconteceu comigo também, né? Eu já comentei aqui nos nossos encontros, eu tive um problema fiz um trabalho que eu esperava, assim, visualmente, imaginava que ia passar de 100 gramas. Só que eu tirei 13 gramas. Aí foi, assim, um constrangimento muito grande e tal. E depois eu fui fazer outro trabalho, que eu esperava um bom resultado, e também não saiu nada. Aí que eu resolvi observar se o metabisulfito não estava com problema, e realmente estava, né? Aí fui lá no fornecedor, ele trocou. Aí depois eu tirei mais 50 e poucas gramas, aí vi que estava zerado e tal. Aí fui lá e entreguei para o cliente. Então, precisar para você, eu não teria como precisar dizer exatamente o porquê. Pode ser que porque existe uma questão de balanceamento das reações, dos reagentes. Pode ser que o ácido nítrico numa tem uma concentração maior de ácido nítrico livre e ele impede a precipitação, o outro não. Você coloca alguma substância alcalina para neutralizar o ácido nítrico antes de adicionar o... Não, só ajusta o pH. Você ajusta com o quê? Olha, eu acho que
Porque, na verdade, não sou eu que faço, né? Aham. Mas eu passo tudo para minha equipe. E minha equipe aprendeu comigo, mas aí eles têm a obrigação agora de me ensinar. Aham. Eu não sei se precisar, eu acho que é com soda cáustica, não é não? É, Deve ser. só da cáustica. A ureia é o melhor, que te oferece mais controle, tá? Uma ureia Ureia. de qualidade, que você vai adicionando a ureia, enquanto ela está apresentando reação, ela causa aquela efervescência, você pode continuar adicionando. Né? Quando parar aquela efervescência, normalmente o pH já está no ponto. Já a soda cáustica, ela exige um controle maior, um cuidado maior. Se você passar, ele vai precipitar hidróxido. Aí essa precipitação de hidróxido pode comprometer o processo, pode atrapalhar o processo. Então, por essa razão, eu prefiro sempre a ureia. Então tem essa questão. Ureia dissolvido? Não, o ureia granulada mesmo, jogando ali, ela se dissolve na solução. É porque eu trabalho normalmente com 180 litros, normalmente é muita coisa, sabe? 180 litros de água régia? Quando... Não, na verdade, no caso não é água régia, eu não tiro com água régia. Eu estou falando quando eu tiro desplacando a mercadoria folheada, não é com água régia. Tá, mas você faz o desplacamento com uma solução de cianeto, né? Com um desplacante que contém cianeto. Tá. Daí você vai usar só... É outra história, tá bom explicar para a gente entender direitinho o que nós estamos falando. Só que daí você não usa metabisulfito nesse caso, né? Você vai usar... Não, é só no final. Você vai usar... aí é o zinco metálico. Você vai usar o zinco. Aí sim, você vai... Então, volta tudo atrás, senão vai te causar confusão. Esquece a ureia nessa etapa aí. É soda mesmo. Tá? Aí você vai ajustar o pH para 14, corretíssimo. E aí você vai adicionar um metal redutor, que pode ser o zinco, pode ser o alumínio, mas o zinco sempre vai te oferecer mais segurança no processo. É mais caro, mas vai te garantir mais segurança no processo. Feito essa precipitação, você vai pegar e filtrar isso aí, vai lavar bem, para eliminar ali qualquer resíduo de cianeto, e vai fazer um ataque no ácido clorídrico, né? Porque o ataque no ácido clorídrico vai eliminar qualquer excesso de zinco. Ali você já tem um metal relativamente puro, mas o correto é você atacar depois com água régia, né? Faz a filtração e depois é que entra o metabisulfito. Né? Então é nessa fase que eu estava falando da ureia, tá? A ureia na água régia para neutralizar o ácido nítrico que não fez parte da reação, né? Porque ele vai ficar atrapalhando, ele é muito oxidante, ele vai ficar segurando íon de ouro na solução, tá? Então tem essa questão, pode ser que tenha excesso de ácido nítrico, né? Você pode experimentar numa situação dessa, adicionar um pouco mais de ácido clorídrico. É claro que vai precisar de mais metabisulfito, tá? Mas adicionando um pouco mais de ácido clorídrico pode facilitar a precipitação. No encontro passado, não sei se você assistiu, eu abordei esse assunto. É meio complicado. Você às vezes entende, eu aqueço a água régia para precipitar. Nem sempre é o correto. Às vezes pode, né? Porque existe a questão do equilíbrio. Se você colocou, se a quantidade de metabisulfito é menos, se a água régia ela está além do necessário, se você aquecer, o que acontece? Você ativa a água régia e ela vai exigir mais metabisulfito. Então, o correto é você trabalhar sempre numa temperatura ambiente. Tá? Em que situação que poderia, que aquecendo vai ajudar? Digamos que você, de uma vez, colocou excesso de metabisulfito. Aí não precipitou nada. Quando você coloca excesso, não vai precipitar. Você colocou tudo de uma vez. Você precisa lá de 200 gramas de metabisulfito, você botou de imediato 300. Aí o aquecimento pode ajudar, porque daí você potencializa a água régia, vai entrar em equilíbrio, precipita. Aí nesse caso vai funcionar. Né? Ou então, se você não quer aquecer, você pode adicionar mais água régia ou adicionar só ácido clorídrico. Né? Vai elevar a força, digamos assim, da água régia e vai precipitar. Então tem toda essa questão aí. E para a gente fazer, como se diz, tocar ao vivo, tocar de ouvido, é complicado. A gente saber exatamente o que está acontecendo naquele momento é complicado. Mas o importante é saber das possibilidades que aí você vai ajustando. Né? Agora, eu quero voltar a tua fala me fez lembrar que o meu comentário sobre a precipitação do estanho foi um comentário parcial. Eu não completei o conteúdo aí, a informação. Eu falei da precipitação por meio, né, de ajuste de pH na forma de hidróxido. Pode ser feito a cementação do estanho, respondendo ainda a pergunta do aluno. Né? Pode ser feito a cementação. E a cementação do estanho, como é que se faz? Você já deve ter estudado, vocês estão sabendo isso de cor e salteado. Vão lá na tabela de reatividade dos metais e olha para os metais mais reativos. Né? Aí você coloca um metal mais reativo que o estanho. Qualquer um, você vai conseguir precipitar. Você vai conseguir precipitar com níquel, vai conseguir precipitar com, não vou citar todos aqui, mas vai precipitar com zinco e vai precipitar com alumínio. Na verdade, porque você vai fazer uma cementação, né? Vai ocorrer uma redução. Esse metal redutor, ele sofre uma oxidação e ele fornece elétron, então, para o estanho que vai precipitar na forma metálica. Qual a inconveniência disso? Como eu falei, se tiver outro metal na solução, o outro metal vai precipitar também. Tá? Então, a maneira que, em se tratando de sucata eletrônica,
a maneira mais segura de fazer uma cementação para precipitar o estanho seria aplicar, então, vamos ver aqui na tabela, o níquel. O níquel é o primeiro metal, na escala de reatividades metais aqui, é o primeiro mais reativo do que o estanho. Então ele vai precipitar só do estanho, né, em diante. Vai precipitar estanho, chumbo, ferro, cobre, ouro, prata, paládio, platina. Mas às vezes não tem tudo isso, porque principalmente se é uma solução de ácido clorídrico, uma solução de ácido clorídrico não vai ter cobre, não vai ter prata, não vai ter ouro, não vai ter paládio, não vai ter nada disso. Então está aqui uma possibilidade, né? Só não sei se o custo compensa colocar, você sacrificar o níquel para recuperar estanho. Professor, Sim. eu estava com uma... É a primeira live que eu participo, eu tirei dúvidas em gerais, certo? Eu tava com uma dúvida, assim, eu tô com uns lixos para fazer, resíduo de oficina. Certo. O que acontece? É o lixo de outras oficinas aqui. Os meus lixos, os meus resíduos aqui, eu faço conforme eu aprendi com o senhor no curso, certinho. Beleza. Só que os outros resíduos que eu estou pegando agora para fazer são de outras oficinas e o pessoal não segue. O que o pessoal faz aqui? Eles queimam tudo junto ali, aí eu acho que agora eles estão peneirando mais ou menos ali, separa, tira um pouco, passa um ímã, tira um pouco do ferro e joga a água régia. Aí fica lá, aí depois coa lá e fica daquele jeito. Aí eles estão passando para mim, eu queria saber, eu pego esse barro para recuperar do barro, entendeu? Certo. Eles estão me passando só o barro. Eles já fizeram uma vez, é isso que eu estou tentando explicar. Eles já fizeram uma vez e tem um pessoal me procurando para ver se eu consigo tirar mais alguma coisa daquele barro. E eu acho que tem, porque eles não fazem o processo certinho. Sim, pela minha experiência tem, e tem bastante, tá? Se não for assim, vai ser uma exceção daquilo que eu conheço ao longo de 30 anos. Eu acho que tem bastante, porque eu conheço o processo que era até o que eu fazia antes também. Antes de fazer o curso, eu trabalhava assim também. Sim. Você pega todo o material, você funde tudo junto ali, passa um ímã para tirar por cima ali o ferro e joga a alga régia em cima. Deixa lá um dia pro outro lá comendo e depois vai lá e coa. E o pessoal coa aqui num saco mesmo, sobre precipitação, né? Eles fazem, é um crime que eles cometem, mas eles não sabem, né? Já que a nossa questão aqui não é dizer, eu detesto receita de bolo, faça isso ou faça aquilo. Eu quero que as pessoas saibam por que fazer ou por que não fazer determinada coisa, tá? Então eu vou te explicar o que acontece nesse processo aí, meia boca que eles fazem. Primeiro, o lixo de oficinas, ele tem uma variedade de contaminação. Né? As pessoas dentro, você sabe, as pessoas dentro da oficina manipulam ácido, manipulam às vezes até cianeto, manipulam hidróxido de amônio, né, o amoníaco, bórax, e por aí vai. Né? Não precisa nem relacionar aqui os produtos. E aí esses produtos vão parar de alguma forma, vão parar no lixo. Né? Um tem uma natureza química, outro tem outra. Um é ácido, o outro é alcalino. Tá? Então, se você não fizer uma queima bem feita, aí entra também nessa questão da queima bem feita e do peneiramento, entra um conceito que é o conceito de aumento de superfície de contato. Eu repito muito isso e as pessoas não dão atenção a isso. A maioria não está nem aí para essa história de que é aumento de superfície de contato. É um conceito que está no curso, eu repito várias vezes. Tá? Então, uma boa incineração, um bom peneiramento vai te dar um aumento de superfície de contato. Você vai expor as partículas estarão expostas para uma reação com o reagente, né, que vai ser aplicado ali. Se você não fizer a lavagem, a neutralização, a descontaminação química, esses reagentes que estão ali, que são todos solúveis em água, bórax é solúvel em água, amoníaco, ácidos, cianeto, tudo é solúvel em água. Se eles permanecerem no lixo, se não lavar, eles vão reagir com água régia, vai interferir, a reação não vai ser favorável. É um detalhe. Outro que eles não sabem é que carpete neutraliza a água régia. Às vezes o camarada tem lá um pedaço de carpete, ele queima tudo junto, mistura tudo, neutraliza, e ele pensa, não tinha nada, mas como não tinha? Às vezes até desconfia de funcionário roubou, coisa assim. Porque ele botou água régia e neutralizou. Às vezes não neutraliza tudo, neutraliza a metade, vai extrair a metade só. Entendeu? Então tem todas essas questões que a pessoa precisa dominar, entender, para ela fazer um bom processo. Eu recomendo que você faça o processo, né, como tem que ser feito, porque eu imagino que o teu interesse é ganhar cliente e ganhar dinheiro também. Então, um processo bem executado vai garantir a tua permanência no mercado. Depois as pessoas, você sabe que nesse ramo, o cliente trabalha para você ou o cliente trabalha contra você. Né? O camarada que pode te levantar é o mesmo que pode te derrubar. Né? Então, está aqui a minha recomendação. Como eles atacaram direto na água régia, além de ficar bastante ouro, ficou toda a prata. Né? Você pode ter já cloreto de prata nesse material, que você pode recuperar com amoníaco, depois você lava bem, descontamina, depois que você fizer aí uns 2 ataques na água régia bem feito para tirar o ouro,
você lava bem e faz um ataque no amoníaco, né, no hidróxido de amônio, para tirar a prata. E depois ainda você pode lavar de novo e fazer um ataque no ácido nítrico para tirar a prata que está na forma metálica, que não estava na forma de cloreto. Então, no caso, essa é a minha dúvida, se eu tinha que fazer algum tipo de descontaminação desse material, porque tá um barro cheio de ácido ali já, entendeu? Não, aí, esse que já foi... Só faço outro ataque. Esse que já foi atacado, não, você faz outro ataque. Faça 2 ataques na água régia bem feito, de 1 hora, 1 hora e meia, com aquecimento, temperatura em torno de 90 graus, pode chegar até 100 graus em se tratando de água régia, tá? Ácido nítrico não passa dos 90. Mas o ideal é que você fique nos 90 graus para manter a segurança. Com o recipiente sempre tampado, com alguma coisa no formato de vidro de relógio, né? Isso está lá no curso, para que você não sofra perda, tá? E segue essa etapa. Então, o objetivo é entender o procedimento, por quê? Porque você faz o processo do teu jeito. Né? Quando você pega, porque pegar o bonde andando é uma coisa, é difícil você seguir agora uma receitinha de bolo. Já pegou o troço que já foi, né, começado a processar. Se você pega do zero, é fácil seguir o passo a passo. Mas você pegou uma coisa que já foi processada, então você tem que entender o que acontece nas reações químicas para você fazer a coisa certa. Quem mais, pessoal? Vamos ver se tem mais uma mão levantada aqui. Pode falar, Zacarias. Então, acompanhando aí a explicação, aí veja só, quando você compra um material, eu também compro às vezes um material que já foi tirado, o ouro, 1 ou 2 vezes na água régia, eu sei que ainda fica. Eu vou refazer com o material aquecido. Como é que eu vou conseguir aquecer 80 litros, por exemplo? Puxa, uma boa pergunta. Qual recipiente que você usa para fazer esse ataque? Polipropileno? Eu trabalho assim, com baldes, né? Ah, você faz em baldes de 10 litros? Não, balde grande. Balde grande? Balde grande de 100 litros. Que a quantidade que eu compro normalmente é muito, né? Entendi. Aí uma vez eu conversando com você por fora, aqui no PV, eu disse a você que eu faço fundindo. Porque fundindo tem um custo, mas fundindo, na minha opinião, tira mais. Quando você já tira a primeira parte na água régia, eu faço a base da fusão. Não está certo? Sim, porque quando você tem uma quantidade maior, eu sempre recomendo assim, ó, até 5 quilos, faça por hidrometalurgia. Acima de 5 quilos, faça na pirometalurgia. Né? Você vai gastar mais e tal, mas acelera, torna o processo mais eficiente. Porque você com muito material para filtrar, e aí aquilo começa a causar uma exaustão, né? Uma ansiedade, e a gente acaba atrasando o processo, a gente acaba largando coisa para trás. Então, nesse caso, a fusão acelera para você. Né? Como é que você traça esse material ser fundido? O que você coloca ali para fundir? Para fundir eu uso, né? Eu uso uma quantidade de trincal, um pouco de salitre e barrilho, né? Eu até falei com você disse que não havia necessidade, só o trincal resolve. Sim. A barrilha e o salitre são 2 coisas inúteis. Às vezes é mais importante você colocar farinha de trigo do que barrilha e salitre. Mas só o trincal resolve. Como se trata de resíduo já processado, né, é um resíduo ácido, não sei se você lava antes para... Eu queimo. Você queima. Se você pudesse lavar, por quê? Porque ele contém íon de ouro ali. Então, se você queimar, você vai perder um pouquinho, tá? A perda não é expressiva, mas vai perder. Se eu lavar. Se você lavar, o que você pode fazer? Olha só, que interessante. Você coloca um recipiente, põe água, mexe bem, agita bem, você tem lá o agitador, e aí você coloca o metabisulfito. Claro que é a olho, né? Você não vai saber quanto colocar. Mas coloca metabisulfito, e você pode introduzir, não sei se você faz o teste da varetinha de cobre ali. Eu nunca fiz. Se você introduz a varetinha de cobre, ele já vai dizer para você se tem metal ali ou não tem. Né? Dá um tempinho, como é muita água, dá um tempinho, espera ele. Muita água, Então dá lá uns 10 minutos, se ele escurecer, ele vai indicar para você que tem metal ali. Você coloca o metabisulfito e bate ele ali, dá um bom tempo, a varetinha de cobre vai começar a clarear, à medida que vai precipitando o ouro. Tá. Bom, aí o ouro está todo ali, é só filtrar, né, e secar. Isso, aí secar bem, queimar bem, né? Peneirar de novo, isso é muito importante. Misturar com trincal. Aí você coloca 130%, ou seja, para cada quilo coloca 1,3 kg. Se fosse o lixo in natura, que você só queimou e tal, você pode colocar 120%. Mas agora é um material já processado, então coloca um pouco mais de trincal, 130%. Porque não é bom você colocar o trincal assim aleatoriamente, sabe? Esses dias eu fui dar uma consultoria para o rapaz lá, ele estava com o material já preparado. Eu falei, mas como é que você preparou isso? É mais ou menos isso aqui e tal. Bom, no final fica uma escória muito esverdeada, uma escória assim, esquisita, porosa, porque ele colocou excesso de trincal. Então coloca a quantidade certa, vai ficar uma escória bacana, uma escória escura,
e uma escória bem vitrificada, escura, digo preta, mas um preto brilhoso, tá? Bem brilhoso. Se a escória fica fosca, refaça. Não ficou bom, tá? Se ela ficar fosca e dura, não ficou bom. Você pode pegar, quebra ela, espera esfriar, quebra toda ela, mistura com a escória brilhosa e que estilhaça com facilidade, que vai ficar uma boa fusão, você vai ver que tem ouro ali, tá? Porque o que acontece... Oi? Você faz a fundição normal, deu tudo certo. Obviamente, quando você vai quebrar grandes quantidades, vai ficar bilas. Aí eu vou ter que moer, e essas bilas o que eu faço? Bateia. Tem outra forma de tirar, sem ser bateando? O teu forno que forno que é? Que tamanho que é? O cadinho dele? Eu tenho 2 fornos grandes assim, mas é com cadinho. Eu uso cadinho de 50 quilos e de 100 quilos às vezes. Tá. Deixa eu te falar o que eu fazia. Bom, você sabe que a parte de cima você fundiu, né? Tá aqui o cadinho cheio. Quando você vazar, você pode vazar até se a fundição está bem feita, boa. Como é que você conhece uma fusão bem feita? Quando você introduz a barra de ferro lá, você mexe, você tira, o ferro sai quase limpo. Pouquinha escória grudada nele. Então, uma característica. Segunda, você já vê que ela está brilhosa, né? A terceira característica, você olha dentro do forno, quando está fundindo, você vai ver um movimento chamado movimento de convecção. O material sobe, se eu não me engano, pela borda e desce pelo centro. Ou sobe pelo centro e desce pela borda. Você já observou esse movimento? Não, mas... É como se estivesse fervendo, sabe? Você vai ver nitidamente aquele movimento. Aquele indica que a fusão está ideal. E o último critério aí é que quando você desliga o combustível, você fecha o combustível, fica só o vento soprando, sobe uma fumaça branca. E a fumaça branca também é indicação de uma fusão perfeita. Então, se você fez uma fusão perfeita, o cadinho está ali quase cheio, eu recomendo que você tenha 2 rilheiras, uma maior e uma menor. Você vaza 80% na maior, ali não vai ter bilha, não vai ter nada. Tá? Dá para vazar, depois que você pega o jeito, você vai vazar até 90%, vai ficar 10% no final. Aí no final vai ficar a placa e as bolinhas, né? Aí você vaza na outra rilheira. Aí você tira a placa de interesse e aquele material ali, para eu não ficar... Porque batear nem sempre você vai tirar tudo, né? O que eu fazia? Eu ia juntando só aquela sobrinha, tá? Depois fazia uma fusão só dela. E pegava aí aquelas linhas, formam uma nova placa. Ou poderia colocar ali até mais uns 100 gramas de cobre, entendeu? Aí quando você faz aquela fusão, faz a mesma coisa. Vai vazar 80%, 90%, vai ficar só um pouquinho, vai guardando para uma próxima. E esse cobre que você está falando aí, o que é que eu faço aqui? Eu uso cobre. Além de usar o trincal, eu uso cobre limado para ajudar a absorver as partículas de ouro. Isso. Eu falei isso para você uma vez, você disse que não há necessidade. Se eu usar o cobre, eu limo o cobre e jogo misturado com o próprio... Misturo tudo com o trincal. Por que você usa ele limado? Qual é a necessidade? Eu uso ele limado porque eu acredito que limado fica mais fácil de ficar homogêneo. Entendeu? O que seria o limado? Eu não sei se, de repente, o que seria o limado? Limado mesmo. Passar lima? Limado mesmo. Eu tenho uma máquina que eu fiz aqui para fabricar solda, e ela lima aquela solda limada para joalheria, e eu aproveito e faço a mesma coisa de cobre. Então eu boto 1 quilo de cobre limado, vou colocando de acordo com a quantidade, e aí no final, porque até facilita para a reação do nítrico, né? Porque depois ele não vai para a água régia, depois ele vai para o nítrico. Sim, depois você vai atacar. Por que não vai para a água régia? Porque se for um lixo, por exemplo, um lixo de ouro fino, né? Se fundir ali, normalmente a água régia não vai atuar bem, porque a água régia não atua em ouro baixo. Aqui roda muito ouro 6, ouro 9, ouro 12, 6 que eles chamam de 14, na verdade é ouro 6. Sim. Aí o ouro 6, a água régia ela não absorve, a água régia não funciona em ouro. Você tem que adicionar um pouco de cobre e tirar só com o cobre mesmo. Sim. O ouro 6 é uma liga do quê? De ouro com o quê? Cobre, prata e ouro. 25% de ouro, 25% de ouro, 35%, e assim vai. Metade de prata, metade de cobre. Então o que vai que usa muito aqui na região. O que vai atrapalhar o ataque daí é a prata, né? Pelo cobre ocorreria o ataque, mas a prata vai atrapalhar. A prata impede, exato. Eu uso o cobre por isso, porque quando termina... Não, sim, na fusão você tem que usar ou o cobre ou a prata. Eu não recomendo usar a prata porque sempre vai gerar uma perdazinha, então não é negócio. O melhor mesmo é você usar o cobre, pelo preço, tudo, você usar o cobre. Eu fazia da seguinte maneira, eu fazia a fusão e tal. Você, no decorrer da fusão, você completa o cadinho ou você enche o cadinho e vai até o final e depois tira aquela fusão? Olha, normalmente eu vou completando, né? Mas você me disse que é melhor fazer de 2 vezes. Isso. Você me falou isso. Então o que eu fazia? Eu enchia o cadinho e colocava o cobre em cima, já, entendeu? E, antigamente eu ia completando, mas depois eu descobri que você gasta... Cada vez que você completa, como se você voltasse a estaca zero, né? Ele vai ter que demandar uma energia agora para fundir só aquele pouquinho, o restante está quase tudo fundido já. Então eu parei de fazer isso e completo o cadinho, coloco o cobre em cima
e já começa a fusão com o cobre já no cadinho ali, né? Aí depois, se são várias fusões, eu pego a mesma placa, a mesma liga e vou repetindo, né? Exatamente, é isso que eu faço. Exatamente. Aí você na vai... primeira eu coloco limado, aí na segunda eu já pego o que sobrou e vou colocando, só colocando. É isso mesmo. Legal, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui, a conversa quase que só entre eu e o Zacarias aqui, mas foi uma conversa muito boa. Professor, sim. eu acho que, assim, não posso estar enganado, mas eu acho que o Zacarias ele confundiu um pouco a questão do uso do bastão de cobre para ver o teor de sedição, Zacarias. Não, eu nunca uso o bastão de cobre, não, porque assim, como eu já faço há muito tempo, né? Não. O que você está falando bastão de cobre para saber quando tem ouro na solução de água régia, né? Água régia? Mas é o que você falou, é porque a gente, aquele velho ditado, né, diz que o uso do cachimbo entorta a boca. Então, depois de uma experiência, a gente vai do olho, né? Mas o bastão de cobre ele é muito importante para quem está começando, para não correr o risco de acabar deixando o ouro na solução, né? Até porque eu analiso, né? Você tem análise. Como eu tenho análise, eu faço a análise da minha empresa mesmo. Se não der aquilo que está na análise, eu vou buscar. Uhum. Qual equipamento de análise você tem? Rapaz, eu tenho tudo, né? Porque eu tenho uma galvânica completa, só que estou falando aqui porque minha vida inteira foi trabalhando com isso. Porém, eu não faço nada. Sei. Só faço dizer, faço assim, assim, assim. Quando dá um erro, me chama, eu vou lá e resolvo. Digo, eu faço assim, 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 porque não tenho tempo e nem dá mais. Tem funcionário para executar, né? Mas eu pergunto assim... Eu tenho um químico, eu tenho um cara que é químico, mas que não sabe, como nós sabemos. Sabe algumas coisas, outras não. E eu tenho o técnico também, que sabe algumas coisas, outras não. Mas eu uso mais o técnico, que trabalha na minha galvânica, que é quem faz essa recuperação. Só que eu acompanho quando a quantidade é maior, que é mais interessante. Quando não, eles mesmos fazem. Eu só pego a análise. Analisou, deu quanto? Guarda aqui 50 ml do líquido. Eu faço isso. Não deu, se deu, eu jogo fora às vezes. Porque é muita coisa às vezes, né? Não tem como você acumular. Se dá análise, eu analiso antes e depois. Tá? Mesmo se tiver o que deu na análise inicial, mesmo assim eu não jogo fora. Aí eu analiso depois, não deu nada, eu faço o tratamento, eu não jogo na rua, eu faço o tratamento, eu tenho um tratamento. Obrigatoriamente, aqui é tudo, é conselho, é química. Aqui a gente paga tanta coisa que você nem imagina para funcionar aqui em Juazeiro. As licenças, né? Tem muita coisa. Polícia Federal. Para você ter uma ideia, o meu equipamento ele é vigiado 24 horas por câmeras. Por quê? Porque é uma obrigação, é a exigência da Polícia Federal. Porque se alguém roubar, você está filmando, porque trabalha com ácido furto, com ácido nítrico, é uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança e é multado se você não tiver, não acompanhar tudo isso. Então, ali onde você faz o descarte dos efluentes, tem que estar exposto para fazer uma coleta periódica para análise, né? Eles fazem isso, não fazem? Periódica, a gente paga para isso, né? Agora, o que eu vejo é que todo mundo aqui que tem galvânica perde todo o cobre, usa muito cobre e joga fora. Esse cobre, eu acho que, para uma quantidade boa, valeria a pena. Todo mundo joga fora, eu não conheço ninguém aqui em Juazeiro que reaproveita o cobre ou que aproveita o cobre. Vai tudo embora. Caramba. Mas mesmo as empresas legalizadas? Sim, só que é assim, não, o cobre, ele o lixo químico ele é coletado por uma empresa aqui, a gente paga um valor, e trimestralmente eles coletam e aí acho que eles aproveitam o cobre lá, né? Mesmo assim a gente paga. Nossa, e você paga caro. Sai limpa, a água sai pura. Você paga caro por esse serviço, né? Não é caro não, acho que não é caro exatamente porque eles aproveitam alguma coisa. Aí não é tão caro, no começo era muito caro. Porque no Rio é muito caro, aqui é muito caro, eles cobram, agora não tem noção, mas uma bombona de 200 litros é bem caro. Quanto você está pagando? Confesso que não sei te dizer, porque quem faz isso aí é a minha gerente, porque tem a gerente da Galvânica e tem o da fábrica, mas eu sei que não é muito caro. Porque quando passa de um valor, eu tenho que assinar autorizando. E quando eu vejo lá, é abaixo de um salário mínimo. Então realmente não é caro. Não é caro. Aí compensa. Pelo menos você já se livra e já te dá um certificado lá e pronto, né? Exatamente. O problema já não é mais teu. Mas olha, no tempo em que eu estava na ativa, o salário mínimo eu acho que eles cobrariam por uma bombona de 200 litros, viu? Lá no Rio de Janeiro. Eu já não lembro o valor, mas era bem caro, né? Daí eu mesmo fiz a minha estação de tratamento, ETE, né? E descartava a água. Não, mas o tratamento eu faço. O que sobra são os resíduos. O que já sai, ele já sai limpo. Tá. Não é todo o efluente produzido que você... Não. Entendi. Não, eles cobram o resíduo que sobra lá, que não tem, que na minha opinião tem, obviamente, muitos metais, inclusive ouro também, mas que não compensa pra gente fazer. Custo-benefício, né? Não, eu acho que compensaria, viu? Você pode fazer uma cementação, aí é fácil de conseguir limalha de alumínio? Aqui tem fábrica de alumínio. Faz uma cementação com limalha de alumínio, e você vai recuperar tudo, cobre, vai ficar tudo junto, né? Mas você vai recuperar ali, e aí depois paga para ele. Aí se você tratar
essa solução, você vai ficar com o hidróxido de alumínio. Não é um probleminha. Ou paga para eles recolher o hidróxido de alumínio, ou paga para eles recolher logo a solução líquida e leva o alumínio com esse cloreto de alumínio lá e ele se vira depois, né? Mas o metal mais valioso vai ficar para você ali. Vai ficar um pouquinho de ouro. Eu não sei se trabalha com paládio, com ródio, essas coisas. Não, só né? prata, ouro e prata, mas Ouro e eu prata. acho que não compensa. Então vai ficar não. ouro, prata e o Não cobre. compensa não. Eu fiz uma vez aqui, Não compensou. 3 anos. Eu esperei 3 anos, não compensou. A quantidade foi tão pequena que não compensou. Legal. Gente, acho que nós vamos ter que encerrar aqui, que estamos por 2 minutinhos, tá? Mas a conversa foi muito boa, muito boa. Principalmente a participação do Zacarias aí. Eu tenho certeza que acrescentou, né, alguma coisa nova pro pessoal que está no ramo. Para concluir, gente, olha, abraça essa profissão, profissionalize, aproveitem. Eu estou aqui para compartilhar tudo que sei. Vocês ganharam um presente. A verdade é essa, porque eu gastei uma fortuna para chegar onde cheguei, e o tempo que demandou e tudo isso. Vocês ganharam um presente. Aproveitem e se tornem profissionais de verdade. Tem mercado, o meio ambiente agradece. Então eu queria encerrar com esse incentivo para vocês e agradecer a participação de todos vocês e desejar a vocês aí uma